A paz do Senhor, aqui quem fala é o Gleidson, obreiro da Casa do Senhor, na Igreja Brasil para Cristo, Vila Bandeirante aqui em Goiânia, presidida pela pastora Romênia. E estamos aqui já deixando o agradecimento por fazer parte desse projeto, um projeto abençoado, iluminado por Deus com certeza, que tem no final muita bênção e muita glória para aqueles que estão gravando os áudios, como para aqueles que vão ouvir os áudios. Deus, com certeza, tem bênçãos para nós aí no final desse projeto que, diga-se de passagem, é um projeto visionário e muito abençoado. Quero aqui agradecer ao pastor Gideão Júnior, ao pastor Aloide, por essa oportunidade. E que Deus possa abençoar a presidência dessa igreja, desse ministério, cada dia mais. Nós vamos entrar aqui no capítulo de número 34 do livro de Gênesis, onde nós vamos tratar da história de Diná, a única filha de Jacó, a qual nós temos o nome, filha de Jacó com Leia. E na situação que Diná viveu, se colocou, de uma certa forma ela se colocou em uma situação ruim quando tomou uma decisão. Porém, para entendermos a vida de Diná no capítulo 34, e não só de Diná como também da família de Jacó como um todo, dentro do capítulo 34, nós precisamos antes entender o que está acontecendo. Nós vamos voltar ao 33 e ver que Jacó, quando se reencontra com seu irmão Esaú lhe lançou um convite de ir com ele para Seir. Jacó, vamos para Seir comigo. Jacó recusa o convite, diz: não, pode ir na frente, eu te alcanço, eu chego lá, mas antes eu preciso acompanhar aqui meu povo, os velhos, as senhoras, as crianças, os animais, tem que andar devagar aqui com eles, pode ir que eu vou para Seir, eu vou te encontrar lá. Esaú vai embora, Jacó fica atrás, acompanhando o seu povo, mas Jacó decide parar em uma cidade chamada Sucote, e decide estabelecer as suas tendas ali. Começa aqui o capítulo 34, quando Diná toma essa decisão ruim de sair. Foi uma decisão, já abreviando, ruim. Diná decide sair, dar uma volta. Lá no capítulo 34, versículo 1, conta que Diná foi ver o que as mulheres daquela terra estavam fazendo. As mulheres ali de Sucote estavam fazendo. Aí ela vai dar uma volta para ver o que está acontecendo. Na ocasião está acontecendo uma festa. E nessa festa, Diná é encontrada, por esse jovem príncipe ali, um homem poderoso, diga-se de passagem, chamado Siquém, filho de Ramor. E ele pega Diná ali a força e a violenta e desonra aquela menina, aquela jovem filha de Jacó. E depois ele se apaixona por ela. Mas nós já vemos aqui uma sucessão de decisões erradas que vão trazer resultados amargos para a vida e para a família de Jacó como um todo. Diná, no capítulo 34, versículo 1, sai para dar essa volta e retorna com essa dor, com essa vergonha agora. Jacó tomou a primeira decisão errada, que foi a de parar naquela terra. A ordem de Deus para Jacó era que ele fosse para a casa de seu pai, que ele fosse para Hebrom. E ele decide ficar ali em Sucote. E a primeira decisão errada foi de Jacó. Jacó levanta as suas tendas e também ergue um altar ao Senhor ali em Sucote. Sendo que a ordem de Deus para Jacó acerca de um altar a ser levantado era lá em Betel, onde Deus falou com ele. Era para que ele fosse para Betel, ele elevasse um altar a Deus em Betel. E ele ficou em Sucote e ergueu um altar a Deus ali naquela terra, sendo que não era a vontade de Deus. E quando os irmãos de Diná decidiram
né, se vingar dela, começa aí a terceira atitude ruim, né, talvez a mais desastrosa, porque eles não só decidem fazer o mal com o povo de Sucote ali, com os siquemitas, como usam algo de Deus para traçar um plano maligno, um plano ruim para com aquele povo. O que eles fazem? Quando eles descobrem que Siquém violentou a sua irmã, os filhos de Jacó decidem se vingar. Mas para se vingar, eles traçam um plano usando uma aliança de Deus. Eles pegam a aliança de Deus, que é a circuncisão, né? Eles precisavam da circuncisão, eles tinham a circuncisão como uma aliança de santidade, uma aliança de pureza para com Deus. E o que eles decidem fazer? Eles pegam essa aliança de Deus, né, com Israel e usam para travar ali, para fazer um trajeto de uma batalha, diga-se de passagem, totalmente maldosa. Eles já começam trazendo o mal que estava dentro do seu coração para fora, quando eles dizem assim: olha, Siquém, para te casar com a minha irmã, você precisa antes ser circuncidado. Mas queremos mais que isso. Vamos fazer o seguinte: para que todos os homens aqui da nossa terra possam casar com as mulheres da sua terra, e assim também as nossas mulheres possam casar com os homens da sua terra, vocês precisam ser circuncidados. Todos os homens da sua terra precisam ser circuncidados. Todos os homens do seu povo precisam fazer essa aliança com o nosso Deus, né? E ele usa esse momento aqui dessa situação com Diná, pega algo de Deus que é para ser bênção na vida de quem decide, né? De quem decidia ser circuncidado, era muito abençoado por Deus, e eles pegam isso e transformam em uma maldição, um momento ruim. O povo ali decide, todos os homens ali decidem ser circuncidados, eles aceitam a vontade do povo de Israel, dos filhos de Jacó. Eles aceitam, eles decidem ser circuncidados. E a Bíblia diz no capítulo 34 que ao passar de alguns dias, eles estavam sentindo ali muita dor, né? E dentro deste momento, dessa situação, os filhos de Jacó se aproveitaram, entraram naquela cidade e mataram todos os homens ali. A Bíblia diz que eles mataram todos os homens daquela terra. Eles usaram então a aliança que Deus tinha para com Israel, a circuncisão, para travar ali um projeto ruim para aqueles homens. Eles não viviam, diga-se de passagem aqui, o tempo da lei. Então, não tinha uma lei dizendo que eles tinham que matar o Siquém, nem os homens que estavam com ele daquela terra. Não, eles não viviam ainda debaixo da lei. Porém, eles travaram em seu coração esse projeto ruim e mataram todos os homens ali. Então, trazendo para os nossos dias, resumidamente, o capítulo 34, a palavra-chave aqui, o ponto mais forte dentro do capítulo 34 é desobediência. Desobediência que logo gera maldição, uma vez que a palavra de Deus diz que obediência gera bênção, desobediência, por outro lado, gera maldição. Então, uma sequência de maldição foi tomada a partir do momento que Jacó decide desobedecer a Deus, porque ficar em Sucote não foi só uma atitude para descansar, uma decisão para descansar, não, foi para ficar ali. Jacó queria se estabelecer ali e ficar ali no meio com aquele povo, né? E essa atitude dele veio trazer então a consequência para toda a sua casa, porque após essa decisão que ele toma, Diná toma também uma próxima decisão ruim, e os filhos dele, os irmãos de Diná, vão tomar uma decisão mais ruim ainda, que eles pegaram agora algo que era de Deus e de especial de Deus para com Israel, para transformar nesse projeto de maldição, né? A princípio parece que só o
os siquemitas iam sofrer com essa decisão ruim dos filhos de Jacó. Mas aí a situação se agrava porque esse plano, essa decisão dos filhos de Jacó vai alcançar a casa de Jacó lá na frente. Os filhos de Jacó vão perder primogenitura lá na frente, né? Vão perder coisas de Deus por essa decisão. Então, trazendo para nós, nos nossos dias, há muitos homens e mulheres de Deus, há muitos obreiros de Deus, que acabam vivendo momentos ruins e de maldição na sua vida por simplesmente desobedecerem à palavra de Deus. Então, só há um modo de quebrar a maldição. Não é a oração forte que vai quebrar a maldição. O que quebra a maldição é obediência. Só há uma maneira de quebrarmos qualquer maldição, que é obedecendo, uma vez que maldição vem por meio da desobediência. Eu fecho esse áudio dizendo que desobediência sempre vai gerar maldição. Então todas as nossas decisões, a partir do momento que nós somos servos, obreiros do Senhor, da casa do Senhor, nós precisamos andar segundo a sua vontade e a sua palavra. Então Deus tinha dado direção, tinha dado ordem, tinha dado direção para Jacó, e Jacó mudou tudo que Deus tinha falado para ele, né? A sua própria vontade, a sua própria visão, e por que não dizer ao seu próprio prazer, né? O que era bom para ele. E às vezes nem sempre o que Deus tem para nós vai ser suave, né? Às vezes o que Deus tem para nós também vai ser um tanto amargo, mas precisamos obedecer, custe o que custar, porque a obediência sempre vai nos gerar bênção. Fecha esse áudio dizendo que a palavra-chave dentro do 34, segundo o que eu entendo e o que eu vejo, é desobediência. A fórmula para a maldição ser quebrada na nossa vida enquanto obreiros do Senhor, enquanto servos do Senhor, enquanto igreja de Deus, é obedecendo a palavra de Deus, né? Que Deus então possa nos abençoar e nos direcionar na obediência a cada dia. Amém.